Durante boa parte dos anos 80, beat'em ups dominaram os arcades, apoiados pelo sucesso esmagador de Double Dragon e Final Fight. Infelizmente, a ascensão meteórica do gênero só pode ser equiparada pela sua queda brusca em popularidade, causada pela constante obsessão de alguns estúdios por licenciamento de franquias, onde gráficos coloridos e reconhecimento de marca eram mais importantes do que a inovação e gameplay, resultando em uma estagnação e subsequentemente morte prematura, abrindo as portas para um novo rei dos arcades. Lançado em março de 1991, Street Fighter 2 rapidamente se provou uma das obras mais revolucionárias e importantes do mundo dos games, finalmente separando os brawlers em duas partes e criando o gênero de luta, mudando para sempre não só como víamos a maioria dos jogos graças ao seu conceito de competitividade e balanceamento, mas também como a indústria os via, afinal agora pessoas faziam filas, colocando fichas e mais fichas em questão de segundos. E enquanto a SNK preparava sua primeira investida nesse gênero com Garou Densetsu, um cafeinado Yasushi Adachi começava o desenvolvimento de um beat'em up de horror ambientado no Japão feudal com um sujeitinho verde enfrentando monstros. O problema é que naquele momento os danos causados ao gênero pela mais pura preguiça e ganância pareciam permanentes, deixando uma marca decadente, onde até mesmo obras relativamente revolucionárias como Dungeons & Dragons se mostravam incapazes de reverter a situação, fazendo Adachi questionar a rentabilidade de sua ideia e como ela poderia ser mais bem sucedida no mercado mundial. E influenciado pela presença de Takashi Nishiyama, diretor de Garou e Street Fighter, essa nova versão da obra abraçaria o jovem gênero de luta, com seus monstros sendo trocados por ninjas e samurais. Surpreendentemente, o clima feudal japonês seria mantido, situando-se agora durante a Tenmei no Daikikin, uma carestia do século XVIII causada principalmente por erupções vulcânicas e mudanças climáticas. Tais eventos históricos seriam incrementados com um pouco de ficção, pegando vários elementos de Makai Tensho, um dos livros mais importantes de Seiya Yamada, que contava uma versão alternativa da rebelião de Shimabara, onde o sacerdote Mori Soiken revive guerreiros e feiticeiros lendários em busca de vingança, entre eles o recém-executado líder da rebelião, Amakusa Shiro Tokisada. Usando essa base forte, a história do jogo começaria com o jovem Amakusa tendo vendido sua alma para o deus sombrio Ambrosian em busca de poder para derrotar o Tokugawa Bakufu e, em seguida, hibernando por motivos misteriosos. 100 anos depois, mais precisamente em 1778, o Japão se encontrava em um estado crítico, com guerras e fome sendo pioradas pela opressão do shogunato. Inicialmente, as erupções vulcânicas e mudanças climáticas foram atribuídas a fenômenos da natureza que rapidamente afetavam todos os cantos do mundo, mas, na verdade, esses incidentes foram causados pelo retorno de Amakusa, que acabara de possuir o corpo de um ninja do clã Iga com o intuito de trazer Ambrosia para o nosso mundo. Com o vilão e história base pronta, a equipe começaria a desenvolver 12 personagens distintos com inspirações inusitadas. O primeiro deles seria Shiranui Genan, o outrora herói e único sobrevivente do beat'em up original. Com garras inspiradas por Edward Mãos de Tesoura, Genan foi reduzido a apenas um membro do clã Shiranui, um grupo de funsters que segue o caminho da escuridão. Curiosamente, Genan é uma piada interna na SNK, frequentemente parodiando personagens e esporadicamente salvando o mundo de xenomorfos. Não, sério, essa é a história dele na SNK. Tirada das páginas de Rosa de Versailles e inspirada diretamente por Lady Oscar, nós temos Charlotte Christine, uma nobre esgrimista que parte em direção ao Japão para investigar os males atingindo seu povo. Nas profundezas do Inferno Verde nós encontramos Tantan, o maior guerreiro de uma tribo indígena sul-americana que mistura elementos de várias culturas mesoamericanas. Um dos poucos personagens afetados diretamente por Amakusa, Tantan parte em direção ao Japão após descobrir o roubo da Palanque Stone, um artefato sagrado de sua tribo capaz de abrir os portões do Makai, onde Ambrosia está preso. Falar Ambrosia múltiplas vezes está começando a me dar fome. Suspeitando ser Cleópatra, mais inspirado no mitológico Miyoshi Seikai, Wan Fu é um grande guerreiro tentando unificar a China. Como isso parece ser um trabalho fácil, ele decide largar seu objetivo principal para viajar ao Japão, arremessando sua espada sem medo de perdê-la com o intuito de recrutar guerreiros poderosos para o seu exército. Chupinhado de Makai Tensho, nós temos Sonishiba, quer dizer, Yagyu Jubei, inspirado por, Yagyu Jubei Mitsuyoshi. Sem muito propósito, o lendário samurai foi resumido a um Ronin contratado para matar demônios e melhor amigo de Hattori Hanzo, líder do clã Iga e pai do jovem ninja possuído por Amakusa. Oh, Junior. O visual de Hanzo e vários de seus movimentos seriam reutilizados na criação de Galford, um ninja americano obcecado por justiça nascido na recém-fundada São Francisco, que na época era uma prisão fundada por espanhóis. Para não soar como uma simples troca de palhetas, Galford seria criado intencionalmente como um bishounen, inspirado diretamente no personagem principal de Doubutsu no Isha-san, um mangá shoujo bem popular da época que a esposa de Adachi estava lendo no momento. Obviamente, essa também é a origem de Pop. Querendo balancear o número alarmante de bishounens, a equipe criaria Earthquake, um criminoso texano treinado pela mesma mestra de Galford que abandonou seus treinos antes do fim por perder interesse.
Apesar de não aparecer no jogo, a mestra dos ninjas americanos se chama Ayame, uma ex-membro do clã Koga que se apaixonou pelo mestre e pai de Hanzo, sendo forçada a fugir para viver seu amor proibido. Fique à vontade para atrelar isso a Koga Ninpo Show, a outra grande obra de Seiya Yamada. Um artista completo, Senryoki Yoshiro viaja pelo Japão em busca de inspirações para sua apresentação de kabuki, misturando seus talentos teatrais com o manuseio de sua naginata. Prometendo punir a Makusa em nome da natureza, Sailor Ainu, quer dizer, Nakururu, é uma jovem miko do vilarejo de Kamui-Kotan, que decide viajar com sua mãe adotiva Mamahaha para deter a Makusa antes dela avacalhar mais com o meio ambiente. Já o penúltimo personagem do elenco seria o Kyo Tachibana, um espadachim inigualável preso no corpo efêmero de um tuberculoso terminal. Por não ter mais salvação, o Kyo evita contato com outras pessoas para não causar sofrimento, mas acaba se apaixonando pela nobre Kei Odagari e, querendo agradecer a reciprocidade, parte em busca da mais bela flor encontrada apenas nas portas do Makai. Apesar da personalidade incompatível, o Kyo é inspirado diretamente por Sasaki Kojiro, o segundo maior espadachim do período Azuchi Momoya, mantendo várias similaridades do seu assustador Tsubame Gaeshi à óbvia rivalidade com o herói do jogo, Haomaru, o Miyamoto Musashi disfarçado de Yakimaru. Sendo a personificação do heroísmo, Haomaru é um Ronin que decide pôr um fim nos planos de Amakusa não só para proteger quem ele ama, mas por ser o certo a se fazer. Comicamente, ao fim da criação de personagens, apenas 2 deles eram ninjas e absolutamente nenhum era samurai. Porém, inspirado pelo título de um shooter 2D e seu herói, Adachi mesclaria a ideia simples de que Haomaru era apenas um Ronin, mas detentor do verdadeiro espírito de um samurai, resultando no brilhante Samurai Spirits. Ainda na parte visual, execuções seriam introduzidas, com a possibilidade de partir alguém no meio ou jogar sangue ao fim de um embate, mas, ao mesmo tempo, o clima cinemático começava a ganhar um ar um tanto quanto kabuki, graças à presença de Kuroko servindo como juízes ou limpando o cenário antes do próximo ato. Nesse clima teatral e inconsequente, Adachi encarregaria Tomoki Fukui para criar o cenário de cada personagem sem preocupação alguma com a consistência histórica, mas que, obrigatoriamente, encaixasse com os personagens, dando origem a esse urso pervertido, macacos em Hokkaido e alguns dos backgrounds mais memoráveis de sua época. Da icônica versão da praia de Ganryujima ao castelo de Versailles, tudo caía como uma luva nos seus personagens. O departamento de som, por sua vez, ficaria nas mãos de Noroi Itachi, que se esforçaria ao máximo para criar os sons mais realistas possíveis, expandindo os básicos gritos de dor para vários tons de respiração e impacto aparecendo aleatoriamente, fazendo assim com que cada ataque sequenciado produzisse um som diferente. O brilhantismo de seu trabalho seria replicado na trilha sonora, focando em instrumentos típicos japoneses como shamisen e taikus, mas jamais limitado a um estilo, conseguindo transitar do clássico ao rock naturalmente, criando uma atmosfera nunca vista antes em um jogo de luta. Sua gameplay, por outro lado, seria um pouco bipolar e visivelmente influenciado por Street Fighter 2, do uso de movimentos como quarto de lua e antiaéreos à estranha decisão de usar a configuração de 6 botões em uma máquina com apenas 4, ou seja, para lançar um ataque forte você teria de apertar A e B ou C e D ao mesmo tempo. Mas havia diferenças, a primeira delas seria concebida durante uma partida de Street Fighter 2, você sabe, para pesquisa, onde ao ser derrotado por Fukui, Adachi gritaria e Karigauji, uma barra que encheria gradativamente a cada golpe recebido e um dos principais diferenciais do jogo. Quando cheia, o personagem teria sua força quase dobrada, permitindo reviravoltas épicas e incentivando o perdedor óbvio a uma ofensiva berserker assustadora. Movimentos especiais trariam consigo riscos peculiares, normalmente se provando situacionais, com projéteis sendo lentos demais para resultar em spams, e graças ao excesso de frames de animação, normalmente deixando o personagem exposto a um golpe fulminante. E quando eu digo um golpe, é porque Samurai Spirits trocaria o popular sistema de combos por golpes precisos e brutais, normalmente acompanhado de efeitos visuais e sonoros inspirados diretamente em claques. Sim, claques. Obviamente, ainda era possível emendar alguns ataques, mas tais oportunidades, além de raras, eram dependentes de uma falha do seu adversário ou da aleatoriedade de Hikiako, um entregador mala que adora arremessar itens de cura e bombas na pior hora possível. Com esse espírito mais cinematográfico, por assim dizer, Adachi implementaria o Sword Clash, uma disputa de espadas onde o perdedor sairia desarmado e indefeso, e com o intuito de causar tensão dos jogadores, o dano seria drasticamente elevado, ao ponto de um simples hit ser capaz de sugar até 40% de sua vida, nos forçando a planejar cada movimento cuidadosamente, afinal, o destino da luta poderia mudar em um estalar de dedos. Essas decisões atípicas construiriam um sistema de combate mais físico, praticamente sem combos, onde a leitura de movimentos do seu adversário era crucial, com dashes, poucos e pulos sendo utilizados para induzir o adversário ao erro e, se possível, quem sabe tirar proveito de um chip damage nesses embates tão defensivos onde timeouts eram frequentes.
Essas decisões não só tornariam as lutas mais pragmáticas, como seriam bastante polêmicas no QG da SNK, com vários membros importantes criticando e exigindo mudanças, em especial para a contagem de dano, mas Adachi os ignoraria, trabalhando tranquilamente até o lançamento da versão japonesa em 7 de julho de 1993, onde, para surpresa de todos, ele se provaria um enorme sucesso, temporariamente desbancando Garou e, pela primeira vez, rivalizando Street Fighter 2, mesmo que por um curto período de tempo. Obviamente, o jogo recebeu um lançamento global, mas não antes da SNK América considerar a palavra Spirits incapaz de passar algo, e aproveitando a familiaridade do público local com o seriado Shogun, algum degenerado decidiu mudar o título outrora brilhante para Samurai Showdown. Erro ortográfico incluso. Uau! Mesmo com um nome tão imbecil, Samurai Showdown teve um sucesso moderado nas Américas, rivalizando Garou, mas falhando em se equiparar a Street Fighter 2 ou Mortal Kombat. Entretanto, ele chamaria a atenção do público ocidental pelo motivo mais inusitável possível, a sua tradução hilária. Galford, eu já disse mais de 1000 vezes que você não se chama Pop. Ele é o Pop. Você se chama Justice. Bizarramente, essa tradução abominável se tornaria um marco, um verdadeiro mal necessário que piorava a cada sequência, e enquanto ríamos histericamente de Amakusa, Amakusa, acordando para chutar a bunda dos Crazy Funsters, algo ainda mais inesperado aconteceu no Japão, e Samurai Spirits começou a chamar a atenção dos seus fãs, não pela sua competência técnica, belíssima apresentação ou combate efetivo, mas sim pelo seu background fascinante que implorava por expansão em outras mídias. Ao mesmo tempo, portes começariam a aparecer, com o primeiro sendo uma conversão quase perfeita para o Neo Geo AES, lançado justamente durante a criação da ESRB, ou seja, sangue, execuções e até mesmo menção de violência foram removidas dessa versão quase impecável. O segundo deles surpreendentemente sairia em junho de 94 para o Game Boy, e apesar da Takara ter feito um ótimo trabalho nos ports de Garou, essa versão é tão ruim quanto você imagina. Ok, talvez ela seja pior, pois mesmo para um port do Game Boy, esse jogo era tenso, com gráficos e gameplays abomináveis. Sério, o único motivo de eu citá-lo é porque, comicamente, ele foi o primeiro lugar onde veríamos expansão desse universo, graças a cutscenes SDs bem kawaii. Após esse movimento não característico de lançar um jogo de luta primeiro em um portátil, Samurai Spirits daria as caras em praticamente todos os consoles existentes, da abominável versão do SNES à finalmente Arcade Perfect versão do PS1. Bom, quando ela decidir carregar o jogo, nada é perfeito. Enfim, como isso parece que vai demorar um pouco, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem um like, se inscrevam no canal ou comentem. Em breve eu devo continuar falando sobre a expansão desse universo, o primeiro tropeço da série com Zankuro Musouken e o seu ápice com Samurai Spirits Haomaru Jigoku Ren.